Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que você tá, meu filho? Oi, tudo bem, compadre? Galera, hoje nós vamos discutir um assunto importantíssimo que é o Oriente Médio. Nós não vamos discutir sobre todo o Oriente Médio até as atualidades sobre as questões geopolíticas, mas a gente vai tentar abordar de uma forma panorâmica, principalmente para os estudantes do Enem ou pessoas que precisam de atualidades para concursos públicos. Legal? Pessoal, o Oriente Médio é muito complicado. É com esse vídeo que você aprenderá a aprender. Do Estado, tudo começa principalmente com a formação da religião do Islã. A religião islâmica ou a religião dos muçulmanos, ela se forma por volta do século VII depois de Cristo, liderada pelo profeta Maomé. Então ela foi liderada pelo profeta Maomé, que pregava também um monoteísmo e uma inspiração direta de Alá, que é então o Deus monoteísta dos muçulmanos. Maomé não escreveu nada do próprio punho, mas os seus discípulos e profetas escreveram tudo o que ele disse em vida e escreveram isso tudo num livro chamado Alcorão. O Alcorão é um livro belíssimo, interessantíssimo, muito importante para a história da humanidade. Um dos primeiros escritos a dissertar sobre o direito das mulheres. É um livro bem poético, disserta também sobre contabilidade. É um livro muito complexo. O Alcorão ficou conhecido então principalmente pelos xiitas, os principais seguidores do Alcorão, como o principal escrito e herança religiosa do Maomé. Porém, os sunitas, uma divisão dentro da religião muçulmana, acredita num outro livro que também faria parte da sua religião, que é a Suna. A Suna é um livro que conta sobre os feitos do Maomé, sabedorias e outras heranças intelectuais que o Maomé teria deixado. Então, já logo desde o início, já existe uma divisão importante entre xiitas, aqueles que acreditam apenas no Alcorão, mas também acreditam que os próximos líderes religiosos deverão necessariamente ser descendentes diretos do Maomé, e os sunitas, que acreditam em outras possíveis lideranças para o islamismo e também acreditam na Suna, que é então um livro que fala sobre outros feitos e outras heranças intelectuais e diretrizes religiosas deixadas pelo Maomé. Beleza, pessoal? Agora eu entendi a diferença entre sunita e xiita. Esse povo, o muçulmano, ele não é necessariamente árabe. Hoje, aproximadamente 15% de todos os muçulmanos do planeta são árabes. Então é importante lembrar que o povo árabe é aquele que tem a cultura arábica vivendo principalmente na Península Arábica. Já os muçulmanos não necessariamente são árabes. Você tem muçulmano no Brasil e etc. Essa diferença é muito importante falar. Não necessariamente todos os árabes são muçulmanos e não necessariamente todos os muçulmanos são árabes. O islamismo começou a ocupar no século XIX uma enorme região, uma região que era ocupada principalmente pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi um dos maiores impérios que a humanidade já conseguiu vivenciar e ocupou como capital principalmente onde hoje é a Turquia. Esse Império Turco-Otomano, durante o século XIX, foi se desfazendo, foi se desconstruindo. E após a Primeira Guerra Mundial, ele já estava todo sendo esfacelado. Ficou conhecido como o Grand Malade de l'Europe, que era o grande doente da Europa. Então esse Império Turco-Otomano foi se desconstruindo, foi se esfacelando e se tornou um problema porque os interesses das potências europeias começaram a ficar cada vez mais direcionados a esse Império Turco-Otomano. Nessa época, no século XIX, a Inglaterra ocupou a maior parte do ex-Império Turco-Otomano após a Primeira Guerra Mundial e o problema começa aí. A Inglaterra, um país de herança de cultura e de herança ocidental, começou a ocupar principalmente a região da Palestina. Então, meu filho, toda a região da Palestina já começou a ser ocupada pela própria Inglaterra, um país ocidental de herança ocidental. Nesse momento, você já começa a perceber um problema. Ali, na Palestina, encontra-se então a grande maioria de um povo de cultura oriental, árabe, de religião muçulmana, e estava sendo dominado de uma forma imperialista, economicamente e politicamente, pela Inglaterra.
Além disso, você tem um movimento judaico nessa região. Os judeus já é uma outra religião monoteísta, na verdade, a mais antiga religião monoteísta do planeta, acreditam que na região da Palestina se encontrava a famosa Cidade Prometida. A Cidade Prometida seria uma região decidida por Deus para os judeus viverem e se organizarem. Vale a pena lembrar que os judeus sempre foram muito perseguidos durante toda a história europeia, principalmente porque os judeus possuem uma identidade social muito forte. Os judeus são muito organizados e possuem uma cultura muito bem organizada, de identidade muito forte, e essa organização os privilegia principalmente na organização financeira. Então os judeus muito organizados também entraram na Palestina e também começaram a ocupar essa região. Eles acreditavam que seria a partir do Monte Sião, que Deus começaria a revelar a sua glória para mostrar que seria ali a região prometida. A região prometida seria então a cidade de Jerusalém. Deus mostrou, de acordo com o Velho Testamento, por uma manifestação divina no Monte de Sião, que seria Jerusalém a cidade divina. O problema é que Jerusalém também é uma cidade divina para os muçulmanos. Então só aí você já vê uma disputa religiosa pela mesma região, pela mesma cidade sagrada. Jerusalém então é sagrada para os judeus, mas também para os muçulmanos. O Oriente Médio é tão complicado. A Inglaterra estava dominando uma região que era ocupada majoritariamente pelos muçulmanos. Espertamente e estrategicamente, seria legal a Inglaterra proteger os direitos dos judeus, porque os judeus é uma minoria e enfraqueceria o direito dos árabes e os direitos dos muçulmanos de estarem presentes nessa região. Se a Inglaterra defendesse os direitos dos judeus de estarem nessa região, ela poderia estrategicamente, geopoliticamente falando, enfraquecer os interesses dos muçulmanos que estavam naquela região, que eram a maioria e que já vinham reclamando da ocupação inglesa na região da Palestina. E foi exatamente isso que a Inglaterra fez. Em 1917, quando já estava acabando a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fez uma declaração chamada Declaração Balfour, dentro de um acordo diplomático chamado Sykes-Picot. Essa declaração Balfour, feita então em 1917, foi uma doideira, meu filho. A declaração Balfour foi uma declaração da Inglaterra feita a favor dos judeus. Então foi a primeira declaração política a favor dos judeus, defendendo os direitos dos judeus de ocuparem a região. Esse movimento deu muita força ao que hoje a gente conhece como sionismo. O sionismo vem justamente da colina de Sião. Lembra que eu te falei que Sião é o monte no qual Deus, para os judeus, revelou a sua manifestação de que seria ali a região prometida? Pois é, então o sionismo é um movimento judaico que luta pela ocupação dessa região, principalmente a cidade de Jerusalém. E com a declaração Balfour da Inglaterra a favor dos judeus, começaram efetivamente a ocupar a região. Obviamente que os árabes reagiram. Meu Deus, olha que complexo. Pois é um assunto complexo mesmo, mas não quer dizer que é impossível de entender. Vamos com calma. Em 1917, a declaração Balfour pelo acordo Sykes-Picot foi um acordo inglês que declarou o direito dos judeus de ocupar essas regiões da Palestina. Os árabes já de cara ficaram muito nervosos com essa declaração chamada Declaração Balfour, mas isso deu força para o movimento chamado sionismo, que era o movimento dos judeus a favor da ocupação dessa região, principalmente de Jerusalém. Então, logo depois da declaração de Balfour, ou do acordo diplomático de Sykes-Picot, a Inglaterra declarou oficialmente apoio à causa judaica, apoio à causa do sionismo, ou seja, de você ter judeus ocupando a região da Palestina. Nossa, mas a região da Palestina é muito importante mesmo, né? Em 1937, você tem um acordo bem importante chamado Comissão Peel. A Comissão Peel foi um primeiro estudo entre nações a oficialmente reconhecer o direito tanto dos palestinos quanto dos judeus de permanecerem nesse território da Palestina. Essa Comissão Peel aconteceu em 1937. Foi o primeiro acordo diplomático oficial a reconhecer o direito dos judeus de ficarem nessa região, mas também os direitos dos árabes de ficarem nessa região. Depois da Comissão Peel, você parece que já estava organizando os ânimos. Pois é, mas não é bem assim. Em 1947, durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ficou muito preocupada. Muito preocupada porque vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam sendo perseguidos pelos alemães. Olha que complexo.
É verdade, os judeus estavam sendo perseguidos pelos alemães. Acontece que em 1947, um navio cheio de judeus, chamado ironicamente de Êxodos, entrou dentro da região da Palestina. A Inglaterra evitou e proibiu que esse navio entrasse na Palestina. Uai, Felipe, mas você não falou que a Inglaterra estava a favor dos judeus? Nem tanto assim. A Inglaterra estava a favor dos judeus desde que eles ajudassem a enfraquecer a ocupação árabe nessa região e fortalecesse ainda mais a legitimidade inglesa de estar ali. Mas nesse episódio você tem um navio de judeus entrando na Palestina. Olha o perigo! Se um navio cheio de judeus entrasse na Palestina durante a Segunda Guerra Mundial, poderia servir de pretexto para os alemães invadirem a Palestina e ocuparem uma região que era originalmente inglesa em nome da perseguição aos judeus. Entendeu aqui o problema? Se a Inglaterra permitisse que esse navio Êxodos entrasse dentro da Palestina, poderia ser um pretexto para os alemães invadir a região e ainda ocupar uma região que era originalmente da Inglaterra. Então a Inglaterra vai impedir esse navio Êxodos de entrar, o navio Êxodos vai retornar e ele vai ser capturado pelos alemães, gerando uma grande catástrofe e uma grande polêmica internacional a respeito da nação para os judeus. A partir do caso do navio Êxodos, que foi impedido de entrar dentro da Palestina, os judeus começaram a se organizar e ainda mais, o presidente dos Estados Unidos declarou apoio direto à causa sionista. Na época era o presidente Truman. Após o episódio do Êxodos, os palestinos começam a se organizar e começam a se organizar na Organização para a Libertação da Palestina. Essa organização nascerá depois de um episódio ainda mais polêmico. Em 1947, a ONU, já existente, a Organização das Nações Unidas, declarou a solução para a Palestina, declarou a solução para o Oriente Médio, que seria a criação de dois estados, o Estado israelense e o Estado palestino. O problema é que nesse acordo da ONU, Israel ficava com 3/4 de todos os territórios, meu filho. Israel já ganhava a maioria do território. Você acha que os palestinos gostaram disso? Você acha que num acordo de 1947, que a própria ONU propôs, sendo que os judeus ficariam com 3/4 do território, você acha que os palestinos gostaram disso? É claro que não. Os árabes começaram então a se organizar na Organização para a Libertação da Palestina. Então até agora você viu um problema muito sério. A Inglaterra estava ocupando essa região desde o século XIX, após a Primeira Guerra Mundial. Depois você tem a própria Inglaterra, na Declaração de Balfour, causando um problema danado, declarando-se ao lado dos judeus para enfraquecer a ocupação árabe muçulmana daquela região e fortalecer a legitimidade inglesa de permanecer na região arábica. A Inglaterra faz a chamada Declaração de Balfour, como nós vimos. Essa Declaração de Balfour falava muito a respeito da legitimidade do sionismo, uma região própria para os judeus, de acordo com a colina de Sião, onde Deus teria manifestado a sua vontade para que os judeus ali ocupassem. Pois é, depois da Declaração de Balfour, os ânimos já começaram a se acirrar, mas ainda teve o episódio do navio Êxodos. A comissão, mesmo com a Comissão Peel, em 1937, falando que a solução era ter dois estados, não foi suficiente. A Comissão Peel não foi suficiente em 1937. E 10 anos depois, em 1947, você tem o episódio do navio Êxodos, um navio cheio de judeus que foi expulso da região para que a Inglaterra evitasse geopoliticamente a presença alemã ali na região palestina. Ainda em 1947, você tem a criação das Nações Unidas, que faz uma declaração oficial de dois estados. Não, peraí, gente, peraí. A solução é criar dois estados. Um estado para os palestinos, um estado para os judeus. Mas isso não foi suficiente, pois já logo no início era uma declaração já tendenciosamente a ter mais território para os judeus. 3/4 de todo o território seria para os judeus e Jerusalém ficaria sendo uma cidade internacional sob guarda das Nações Unidas. Os palestinos árabes não aceitaram esse acordo e começa então um confronto mais direto e mais organizado, principalmente em torno da Organização para a Libertação da Palestina, que começa a se tornar uma das mais importantes e poderosas organizações internacionais do mundo. Pessoal, até aqui a gente fez um panorama. Não me xingue no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma sugestão, apenas nos envie uma mensagem, comenta aí no canal, deixa o seu like e a gente vai para o próximo vídeo, beleza? Vamos continuar comentando Oriente Médio no vídeo de Oriente Médio number 2.